Alô, alô, IGN Brasil! Sejam bem-vindos a mais uma edição do IGN Hype, o podcast do IGN Brasil. Eu sou o Pablo Miyazawa, tenho aqui à minha direita e à minha esquerda dois exemplares graciosos da equipe do IGN Brasil, Matheus De Luca. E aí, nave IGN. Gustavo Petrol do meu lado esquerdo. Obrigado pelo convite, após ausência em 3 podcasts, né? Fui excluído aí, mas tudo bem, né? Eu sei que o voto é por afinidade, assim que funciona no Big Brother. Não é bem uma ausência, né? Aqui no IGN Hype, a gente se propõe a fazer um rodízio dos participantes. A gente traz pessoas integrantes da equipe do IGN, trazemos alguns convidados e sempre propomos temas variados. Nessa edição, não temos a presença de Marcos Oliveira. Por quê? Marcos Oliveira está de férias. Merecidas férias. Ele está mais feliz que a gente nesse momento, né? Certamente. Mas vamos representá-lo muito bem aqui. Força, Marcola. Força, Marcola. Um tema que eu imagino que muita gente vai pegar e falar: oi, por quê? Por que será? Jogos experimentais. A gente explica, depois da vinheta, o porquê e não acredite na hype. Don't believe the hype. Jogos experimentais, mas que teminha complicado, hein, Matheus De Luca? É um tema um pouco polêmico, né? Polêmico. Polêmico. Mamilos. Por que foi escolhido esse tema? Eu queria entender. Não foi ideia sua? Dessa vez, não. Dessa vez não foi. O tema foi escolhido, acho que, muito por causa do lançamento de The Witness, que ocorreu essa semana, e também de Oxenfree, que saiu há algumas semanas para Xbox. O Witness é um exclusivo de Play 4 Play e 4 Oxenfree... PC e Oxenfree Xbox One PC. Boa. Então tem para todo mundo, tem jogo experimental para todo mundo. O que é um jogo experimental? A gente vai falar aqui um pouco sobre isso. Quando a gente estava se preparando aqui para começar esse papo, a gente começou a puxar na memória quais jogos que entram nessa leva aí, nesse grupo de games que podem ser considerados experimentais. O que faz um jogo ser experimental? Matheus De Luca, você que é um cara que aprecia jogos experimentais. Na minha opinião, acho que os jogos experimentais são aqueles jogos que trazem... que eles têm o objetivo de trazer algo que seja mais do que um jogo, né? Muita gente fala, mas isso é jogo ou não? Isso podia ser um filme. São jogos, muitas vezes, bem focados na narrativa. E uma das grandes críticas desses jogos é a falta de elementos que tornam eles jogos, né? Muitas vezes você está andando aí, interagindo com as coisas. E acho que é isso que é um jogo experimental. Ele experimenta o quê, basicamente? São elementos de gameplay? São narrativas diferentes? O que entra nessa área experimental que vocês pensam, assim? Eu acho que jogos experimentais, eles trazem experiências, né? Não que os jogos normais, tradicionais, não tragam experiências, mas acho que os jogos experimentais, eles são caracterizados por experimentações dos desenvolvedores. Eles querem criar novas possibilidades de interação, de jogabilidade, de narrativa, e eles esperam que o público aprecie esse tipo de ousadia. Eu digo que é ousadia porque, se a gente pegar aí os 10 jogos mais vendidos do ano passado, a gente vai ver que muito poucos entram nessa categoria de jogos experimentais. São jogos tradicionais, né? Jogos que entram naquilo que hoje se entende de jogo. Você consegue colocar eles debaixo de um gênero, né? Uhum. Temos lá o Star Wars, jogo de tiro, né? Call of Duty, jogo de tiro. Halo, jogo de tiro. Rise of Tomb Raider. Tomb Raider, jogo de ação, aventura. FIFA. The Witcher, RPG, FIFA, futebol. Esses jogos experimentais, eles têm essa característica de você não conseguir classificá-los tão bem. Exato. Eles pegam vários gêneros numa coisa só. E é justamente o caso do The Witness. Mas eu posso falar sobre eles depois, porque eu sou o cara que está jogando aqui o The Witness. Eu quero que você, Gustavo Petrol, que é o cara aí que ficou mais incomodado com o assunto, com o tema, eu quero que você me explique por quê. Eu não diria ficar incomodado. Eu não acho que é incomodado. Eu fiquei um pouco, digamos, surpreso com o tema, porque eu sou um cara justamente o oposto desses jogadores que gostam desse tipo de jogo. E quando eu lembro desse tipo de jogo, eu lembro de uma pessoa em específico, até vou citar o nome dele aqui, o Henrique Sampaio, do Overloader. Henrique Sampaio, um abraço. Um abração, Henrique Sampaio. Que é um cara que realmente curte esse tipo de jogo, é um cara que analisa, ele vai fundo nesse tipo de jogo, e ele faz isso muito bem, por sinal. Eu já sou justamente o oposto, eu sou o cara que gosta do AAA, eu gosto de jogar videogame, entendeu? Yo, brother, like games, you know? Eu gosto de Call of Duty, Halo, Rise of Tomb Raider, eu gosto desses AAA. E esses jogos, geralmente,
como a gente tá falando, Oxenfree, Her Story, são jogos que... Não é que eu não jogo, são jogos que eu vou pensar 2 vezes antes de jogar. Minha prioridade são esses jogos AAA, porque é o que eu acho que é jogo mesmo, como tu falou, uma coisa mais tradicional. Mas eu entendo e respeito... Não estou sendo polêmico, eu entendo respeito, porque esses jogos, os jogos experimentais, possuem elementos que vão servir de inspiração para jogos AAA futuros. É possível, muita coisa começa ali, né? Exatamente, muita coisa começa aqui para depois chegar justamente no Call of Duty. É uma experimentação que alguém vai olhar e falar, a gente pode aplicar isso em algo maior. Exatamente. Então, assim, por isso que não... Até eu acho estranho pessoas que têm que gostam de jogos experimentais, jogos mais cabeça, têm preconceito com jogos AAA, tipo Call of Duty, são jogos blockbuster. Você acha que acontece isso? Você acha que uma coisa exclui a outra? Se o cara é um jogador de blockbuster, ele vai torcer o nariz, não vai conseguir jogar um game... Assim, a gente não pode generalizar. A gente vai errar se generalizar. Porque eu não entro nessa generalização. Não, eu já fui assim. Eu já não sou. Mas muito no passado, quando o Petrozinho era um Petrozinho, era um piá, né? Era um piazinho, eu tinha esses jogos assim pra mim. Pô, por que eu vou jogar esses jogos se eu tenho tantas outras coisas pra jogar que são mais blockbuster, que eu vou usar essa palavra, mas não é o que eu realmente penso por falta de palavra melhor. É videogame mesmo, né? Isso aqui também é videogame. Então, assim, polêmico, você foi polêmico agora. Não, mas por isso que eu disse, por falta de palavra, tá? Por falta de palavra. Mas são videogames, são jogos, são games igual. Mas eu sempre fui desse ponto, assim. Aí, por trabalhar com videogame há bastante tempo já, claro que esses jogos entram na minha lista. Mas eu ainda prefiro os jogos, sabe, blockbuster, jogos, até as pessoas são acéfalas. Mas, voltando à discussão, assim, sem generalizar. Há pessoas que dizem assim, eu gosto desses jogos, agora, tipo, Call of Duty, que porcaria. Sim. E vice-versa. Eu gosto de Call of Duty, esses jogos, porcaria, eu já fui assim, entendeu? E hoje não, acho que, como eu falei, esses jogos, eles são justamente, tem elementos que vão ser usados mais pra frente, entendeu? De um Call of Duty ou num Halo. Eles têm o seu valor, Eles têm o seu valor, eles são, é o que precisa... para ter um protótipo, um embrião de ideias muito boas que depois muitos jogos vão usar. E vou usar um exemplo de que não está dentro desses jogos, mas que está dentro dos AAA. Titanfall. Titanfall é um jogo que eu gosto muito, mas que não foi um sucesso, certo? Você concorda? Uhum. Concordo. Mas o Titanfall tem elementos que todos os jogos de tiro hoje usam. E surgiu no Titanfall como um AAA que usou isso. Outros jogos já tinham isso, mas o Titanfall foi o que representou o primeiro AAA a usar isso. Pulo duplo, wall ride, andar na parede, não sei o quê. O que tem hoje? Black Ops 3 tem tudo isso. Uhum. O Advanced Warfare já tinha isso no passado, né? Ano retrasado, desculpa, 2014, que foi o ano que saiu Titanfall. Então, tipo, tem vários desses elementos que hoje usaram. Então, acho que esses jogos, eles são justamente isso. Tem elementos, tem gameplay, narrativas e tal, que certamente um estúdio grande depois vai olhar e vai dizer, putz, eu podia usar isso aqui também. E é aí que tem que ser, aí que são jogos que se arriscam também, posso dizer, entendeu? Eles se arriscam a dizer, eu vou fazer uma coisa nova. Her Story, por exemplo, é um jogo que já teve uma mecânica similar, que é o Night Trap. É um jogo de vídeo, certo? Sim. Então, e hoje a gente tá voltando no Her Story, eu acho que muitos outros jogos vão começar a usar esse esquema de um vídeo, narrativa, investigação, opção de diálogo e tal. Os próprios jogos da Telltale, milhões de anos atrás, né, quando os videogames não eram videogames, tô brincando, mas muito tempo atrás, eles eram uma coisa meio experimental. Hoje é uma coisa meio comum, você decidir o caminho que você vai usar dependendo da resposta, o jogo muda e tal. Isso no passado já foi muito testado em jogos similares de experiência. Estou apontando aqui para a pauta, viu, gente? Por isso, só para vocês entenderem. Matheus, você é um cara que, se desse para escolher aqui uma pessoa da equipe que mais gosta de experimentar nos jogos, eu acho que você é um cara que não perde a chance de encarar uma experiência diferente. O ano passado você foi o cara que fez questão de jogar o Everybody Has Gone to the Rapture, né? Que é um jogo que muita gente detestou por ser simplesmente um jogo que você anda. Nem correr você consegue correr direito. Uhum. E você só escuta coisas e vai descobrindo coisas. Como você enxerga essa sua predileção por jogos mais diferentões, digamos assim? O Everybody's Gone to the Rapture foi, acho que, a primeira vez que eu senti que eu joguei alguma coisa, foi um dos únicos poucos que gostou, né? Realmente, a personificação do diferentão aconteceu comigo. Mas, eu acho que esses jogos, que são muitas vezes classificados como simuladores de andar, né? Os walking simulators, eles trazem... Eu gosto muito de narrativa, de história. Para mim, uma das partes que eu mais olho em jogos, no geral, são as narrativas. E esses jogos experimentais, o que eles têm muito são uma força narrativa. Então, isso sempre me atrai. E o Everybody's Gone to the Rapture,
ele tem os seus problemas. O fato de você só poder andar e nem correr, ele tem um botão de correr, só que mesmo com ele parece que você tá engatinhando. Até foi uma descoberta, assim. Foi. Ninguém sabia que tinha um botão de correr. Esqueceram de avisar, né? Ninguém avisou, e aí avisaram, todo mundo testou e, tipo, quase não faz diferença. Um pouquinho, eu vi você jogando. Um pouquinho, mas, pouquinho. por exemplo, se você for agora o The Witness, que saiu recentemente, ele tem um botão de correr, eles te avisam e você corre de verdade. Se tivesse você flutua, na verdade. Se você tivesse isso no Rapture, acho que muitas pessoas teriam dado mais chance pro jogo, porque tem muita gente que largou no meio. Eu acho que isso aí é uma questão interessante que você falou. Desculpa interromper você, mas acho que a característica desses jogos experimentais é que eles não são para pessoas impacientes. Isso. Porque as coisas não acontecem numa velocidade ou de uma maneira tão clara como acontece na maioria dos jogos que a gente está acostumado. Então, por exemplo, nesse Rapture, por exemplo, a grande questão é, nada acontece, né? Crime acontece, feijoada, você não sabe o que está acontecendo, você tem que explorar, mas você não vai tirar uma arma das suas costas para atirar, você não vai fazer ações que as pessoas estão acostumadas. Você vai andar. Tem muita gente que não tem saco, né? Não tem tempo, não tem saco de não ver as coisas acontecendo. E ainda mais, assim, no Rapture, e muitos jogos assim, quando eles te mostram os elementos do que está acontecendo, ele não vai te dar mastigado. Você que vai ter que interpretar o que está acontecendo e chegar à conclusão da história. Eu terminei o Rapture e eu ainda não sei direito o que aconteceu. Por que todo mundo sumiu. Sim, você tem uma ideia, você sabe o que é, mas não sabe por quê. Só que não é uma ideia do jogo, deixar em aberto pra saber. Não, cada um tem sua interpretação. Meio Lost, assim, né? Isso é uma característica hoje dos games e acho que teve um outro jogo que eu me arrisco a chamar de jogo, porque nós chamamos de jogo, mas muita gente não considera um jogo que tem a mesma característica narrativa do Rapture que você está falando, que é essa coisa de não ter um final e de não ter nada mastigado, não ter uma resposta, que é o Her Story. Her Story é um jogo que saiu no ano passado para PC e para dispositivos móveis, e ainda tem muita gente que discute a simples nomenclatura de chamar o Her Story de jogo. Por quê? Porque você não faz nada. Não tem nenhuma ação no jogo que você faça a não ser assistir vídeos. Você tem ali uma centena de vídeos para assistir, de depoimentos da personagem principal, em que ela está depondo para a polícia sobre um crime. E você vai pegando essas informações, assistindo esses vídeos e coletando dados. Mas, na verdade, você vai assumindo coisas, você vai compreendendo ou não. E é isso. E quando você está satisfeito, você acha que você já criou a sua resposta na cabeça, você termina o jogo. Só que o jogo não tem um final. E o jogo não aparece lá, sim, a resposta é. Não tem. Você pode assistir. E ainda tem a questão de que no Her Story você só vê o que ela diz, né? Você nunca vê o outro lado da história. Então, qualquer conclusão que você chegar, ela vai ser uma conclusão que a gente chama que é biased, né? Você só vê um lado. Você não sabe as outras partes. Vai contra os princípios do jornalismo. Exato. Exatamente. Por isso que o nome do jogo é a história dela. A história dela. Isso. Segundo... Eu entendo quem não considera o Her Story um game, mas ao mesmo tempo eu respeito muito quem se envolveu com o jogo. Eu fui uma dessas pessoas. Se envolveu ao ponto de pegar e falar, cara, isso aqui é um futuro de algum tipo de narrativa para games. Mas será que isso não podia, por exemplo, ser uma série do Netflix em 10 episódios e se chamar Making a Murder também? Podia, mas Poderia. Poderia, mas acho que o grande barato do videogame é justamente criar um tipo de interatividade que você escolhe a maneira com que você vai abordar a história. Você escolhe se você vai assistir os vídeos ou você não vai assistir todos. E eu gosto simplesmente do fato de esse game ter sido tão respeitado no passado. Muita gente, muitos sites de games, inclusive o IGN lá fora, nós aqui, todo mundo pegou e levantou e aplaudiu a ousadia do Her Story, não só de pegar e criar uma história em que o jogador tem que criar a sua conclusão, como considerar um jogo em que você não faz nada. A não ser apertar e assistir coisas. O Night Trap era mais ou menos assim, mas você fazia alguma coisa, né? Tinha que fazer as armadilhas, né? Usar as armadilhas naquele momento quando os ladrões entravam. Pois fazer nada em jogos, assim, isso... Tem muita gente que fica brava, né? Pô, eu não tô fazendo nada, eu só tô assistindo, eu só tô andando... O personagem anda sozinho, né? A gente vai entrar aí no caso dos games do David Cage, né? Que é um grande personagem dos desenvolvedores de jogos que criou jogos que não são jogos, mas são jogos, né? E eu acho que essa é uma questão de $1 milhão aí. Se esses jogos não são jogos, eles podem ser... São o quê? Eles são o quê? Mas eles podem ser respeitados como jogos? Posso responder? Por favor. São filmes interativos. E não são jogos. Então a gente não devia nem estar fazendo análise deles aqui. Não. Pode ser considerado... O Her Story é vendido como um jogo.
Pelo que eu vi do jogo, eu não cheguei a jogar esse, mas eu li bastante sobre o assunto e tal, ele até pode não ser um filme interativo. Eu já acho, por exemplo, que os jogos mais recentes do David Cage, como o Heavy Rain e o Beyond Two Souls, eu já considero filmes interativos. Que você tá só ali guiando e decidindo, eu vou dizer isso, vou fazer aquilo, não sei o que e tal. Assim como são os jogos da Telltale, são filmes interativos. Tu vai ali escolher a resposta. O Life Strange também, né? Tão aclamado ano passado, o Life Strange tem muito poucas mecânicas durante o jogo que você realmente é obrigado a executar uma ação que faz alguma diferença na hora da ação. Mas aí eu volto pro David Cage. Tem muitos momentos, por exemplo, no Beyond Two Souls, que tem algumas opções de ação, mas o resultado é sempre o mesmo. Acontece sempre a mesma coisa. Então é um filme, entendeu? Não deixa de ser um filme. Então só escolhendo como que aquele filme vai continuar pra você, entendeu? Se tu quer que a menina pule, ou se tu quer não sei o que, o resultado da ação que você escolhe acaba sendo a mesma. Você define os meios, mas o fim é o mesmo. Mas o final é o mesmo. É um filme, entendeu? Não deixa de ser claro. Daí a pessoa vai falar, não, mas o Beyond Two Souls tem 7 finais diferentes. Beleza. É um filme que tu tá decidindo e vai ter opções diferentes. Eu assim, não querendo ser muito polêmico, assim, são legais, são produtos bons, mas eu considero mais filmes interativos do que jogos. Eu tive essa discussão muito forte, muito tempo atrás, quando eu tava no G1 ainda com o Bruno Araújo do G1. Brunão, abração. A gente falava disso, ele até concordava comigo em certos pontos, assim, que realmente é muito mais um filme interativo do que realmente um game. O game, tu tá ali jogando, tem uma interação, tu tem ação e tal. Aquilo ali tu tá meio que conduzindo a história apenas, entendeu? Eu acho que uma encanação que os jogadores hardcore têm com esse tipo de jogo é o fato deles, em teoria, não estão sendo testados com as suas habilidades. Pode ser também. Porque videogame, quando começou o videogame lá, na época do Pong, Atari, Nintendinho, os jogos eram baseados em pura habilidade. Você tinha que conseguir calcular a física do personagem para pular as plataformas. 3, por exemplo. Os jogos de plataforma, basicamente, você é testado pelo que você consegue fazer com o joystick. E esses jogos meio que excluem essa habilidade. Eles eles tiram a diferença entre os bons jogadores e os péssimos jogadores. Antigamente era assim, você ia tentar jogar o Mega Man 2, ou você era um hardcore e passava muito fácil até o fim, ou você encalhava na primeira fase e não conseguia passar. E hoje em dia não, esses jogos eles podem ser jogados por qualquer pessoa. Eles são muito mais democráticos. E quem não joga game, não é tão habilidoso, se sente mais incluído e útil jogando um jogo desse. E daí isso faz o hardcore olhar e falar assim, esse cara não merece estar jogando um jogo e terminando e ganhando todos esses troféus aí, essas platinas, sendo que ele só apertou o mesmo botão e deu umas respostas diferentes. Tem outra questão também que a maioria desses jogos experimentais eles são curtos, de curta duração. Sim. E que é bom, na verdade. Que é bom, é o que eu vou falar agora. Porque, assim, eu gosto muito de jogos ainda tradicionais, eu gosto de grandes RPGs que tomam horas da sua vida para você terminar, mas é muito bom eu saber que tem jogos que eu vou poder sentar ali e jogar durante 2, 3 horas e terminar, e foi isso. E uma coisa, o preço sempre é bom desses jogos. Esses jogos têm uns preços mais baratos. E até, assim, a gente conversou esses dias do Beyond Two Souls, né, que tem aquela cena que ela tá na festinha, tu tomou uma ação, qual foi a tua ação? Tipo, tu deixou nada acontecer, né? Botei fogo na casa. Botou fogo na casa. E eu já fui diferente, eu fiz uma outra ação, mas o resultado daquilo é o mesmo, no final das contas. Né? Ela bota fogo na casa, não sei o quê, com o fantasminha camarada dela. E eu já optei, não, você brotherzão de todo mundo, não, beleza, galera, vocês estão me zoando, vou cair fora, sabe? Mas Beyond Two Souls, acho que, tipo, dessa lista aqui, ele é o menos... Menos experimental de todos, né? Não, é que, não sei, tipo, foi o menos impactante, talvez, assim, não foi muito bem recebido. Concordo. Por mim, especialmente. Mas eu tô pensando, isso que você falou, olha só que legal, a gente teve aqui uma discussão sobre um game em que eu tomei uma decisão e eu tomei uma atitude de caráter, meu personagem foi mal, você tomou uma atitude de fazer o seu personagem ser bom, e isso realmente deu um desfecho parecido. Mas se não houvesse a possibilidade da gente escolher o que fazer, a gente estaria aqui discutindo sobre esse jogo? Não. A gente está discutindo algum jogo que é simplesmente em linha reta? Você tem que fazer isso, mas você vai lá e faz. Mas ele não deixa... Mas por conta disso, não exclui a possibilidade de que eu falei, que ele é um filme interativo. Claro, mas assim, o fato da gente conversar sobre ele depois, desses jogos gerarem conversação, eu acho que faz parte da função do jogo experimental. Exatamente. O jogo experimental é um jogo que ele cria tantas possibilidades, ele cria tanta polêmica, que ele gera uma conversa. Né? Um exemplo que não tem nada a ver. Eu não sei nem se eu vou falar sobre esse exemplo.
Se der tempo eu falo sobre o meu exemplo. Mas assim, jogos que estimulam uma conversação, estimulam uma discussão, eles estão também cumprindo o seu papel. O nosso Verdade. papel jogando game não é só apertar Exatamente. o botão na hora certa. É a gente pegar e discutir. Gente, mas por que você tomou essa decisão no Life Strange? Por que você conseguiu impedir a menina de pular do prédio? Sim ou não? Opa, spoiler. Mas é isso, se você tem algo a discutir depois de um jogo, e se você tinha uma escolha, eu tinha outra, e isso tem a ver com a nossa escolha, isso causou um impacto, ele tem a função dele. Recentemente não causou impacto também aquele Beyond Eyes, que é da menina cega, que procura um gatinho, né? Polêmico esse. Alguém teve a chance de jogar? Você jogou Beyond Eyes? Eu joguei. Eu joguei. Que vocês jogar falaram. o quê, pra falar a verdade, né? Esse entra nessa categoria de... Você não joga, cara. Você tá andando procurando o gatinho. Andando. Aí passa o tempo, o gatinho não aparece. E assim, é um jogo que... Você terminou? Não consegui. A minha paciência tem limite. Spoiler, é triste. É triste. Não, mas até a parte que eu fui, assim, fui bastante na história, assim, e é muito triste e tal. E, inclusive, eu tenho um filho de 6 anos, e ele joga bastante e tal. Ele entrou nesse jogo e ele começou a tentar ver. Ele não sabe ler ainda, tal, então ele vai tentando jogar. Ele entendeu que tinha que ir atrás do gatinho, ele começou a ficar triste. Mas o gatinho não aparece, eu tô atrás do gato, eu ouço barulhos e não sei o quê, e não aparece o cenário inteiro, começou a me dar um desespero e tal. Então o jogo funcionou. Ele entendeu que a menina era cega. Ele entendeu que a menina era cega, não, porque eu expliquei que a menina era cega, porque ele foi perguntar como é que era o jogo, mas ele se sentiu tocado, e ele falou assim, eu não vou mais jogar, esse aqui não vou mais jogar porque eu fiquei muito triste. Eu fiquei, tá bom, então tá. O que a gente vai jogar? Lego Vingadores. O jogo cumpriu a função. Na verdade, a função desse Beyond Eyes aqui, eu li a respeito antes dele ser lançado, era gerar uma percepção do público a respeito do que é a cegueira, né? A menina, ela não nasceu cega no game. Ela sofre um acidente com fogo de artifício, ela fica cega. E como é que é uma pessoa cega se comportar? Eu acho que o jogo podia ter um potencial muito maior aí de lidar com essa maneira como uma pessoa com deficiência visual consegue se comunicar, né? Isso me lembrou um outro jogo que saiu recentemente, experimental, a gente não colocou na lista. Dead Dragon Cancer. Exatamente, era isso que eu ia falar agora. Jogos que geram, que criam uma emoção, uma simpatia sobre temas obscuros e temas difíceis, eles estão cumprindo sua função também. Vai falar que Dead Dragon Cancer é um jogo, né? É assim, você vivencia ali a experiência de um pai cuidando de um filho com câncer. Spoiler, ele morre. Mas é triste, né? Assim, a gente sabe que isso vai acontecer, mas... E é ainda mais triste quando quem criou o jogo foram os próprios pais. Que perderam o filho, né? Então, assim, o jogo está sendo aplaudido pela mídia tradicional, por ser uma experiência incrível, que é tocante, só que o quanto de jogo tem naquilo ali de apertar botões é uma outra questão. Por isso que hoje eu aplaudo os jogos experimentais, porque eles estão trazendo discussões que a gente normalmente não teria se a gente só jogasse The Witcher e Metal Gear e Fallout. Lógico, a gente tem lá as discussões, The Witcher é incrível, Fallout fala do apocalipse, Metal Gear fala de espionagem, da Guerra Fria e tudo mais, mas a gente não fala de câncer, a gente não fala de cegueira. Esse é um ponto importante, assim, esses temas são abordados em várias mídias. Tem filmes, documentários sobre isso, mas aí você nunca tinha isso em games. Então, é mais uma mídia que essas temáticas mais obscuras que jogos experimentais costumam abordar, é mais uma forma da gente se relacionar com esses temas. Pois e tem um jogo que a gente não... que para mim é o jogo que define todos esses jogos que a gente está falando, que é o jogo experimental por excelência, que é o Journey. O Journey, que foi lançado para o PlayStation 3, e muita gente se apaixonou imediatamente, e muita gente falou, mas que diabos, eu estou andando no deserto, o que acontece? E para mim, foi assim, a grande experiência que eu tive com games nos últimos anos. Foi um jogo que me fez chorar no final e me fez emocionar durante. E quando eu entendi realmente o que estava acontecendo, eu falei, nossa, é para isso que eu jogo games. E, basicamente, você está só andando e tentando descobrir o que está acontecendo. É tipo a vida, né? Mas ele tem elementos de gameplay mais tradicionais, tem que ativar aqueles negocinhos para... Desculpa, aquelas faixas, né, para poder... Mas nenhuma explicação sobre isso. Não há nenhum tutorial, não tem nenhum motivo para fazer isso. Ela vai aumentando a vida dele, vai crescendo... Mas uma coisa que é muito boa do Journey e que é o fato de que você pode encontrar outras pessoas que estão na mesma parte que você. E você não sabe disso. E você não sabe quem é. A primeira vez que eu joguei foi quando ele foi relançado para Play 4. Eu não tive Play 3. E eu tava lá, jogando, explorando, andando pelo deserto. De repente eu vejo uma outra pessoa, um outro bonequinho igual o meu. Eu falei... Que isso, um NPC? Aí eu achei que era um NPC, eu não sabia.
E... o legal é descobrir. Então, ele tá... não esse cara que tá andando comigo, não sei o quê. E a certo ponto eu me perdi dele, falei, continuei. E de repente achei outra pessoa. E no final, ele ainda fala com as pessoas que você passou. As pessoas que jogaram com você. E foi fantástico Isso pra é mim. fantástico. Eu considero o Journey uma investida em temas espirituais, né? Que é um tipo de assunto que também não é muito abordado de uma maneira muito legal, muito adequada. Pouco se fala de religião e tal, mas aqui no caso é essa jornada espiritual do homem à procura de si mesmo, à procura da solução e não tem uma resposta certa, né? E o jogo vai tocar você diferente dependendo de quem você é. Mesma coisa o Flower, né? Que é o jogo... da mesma empresa, lançado antes. Que também é lindo, mas é uma experiência. Vento e pétalas, cara. Flores. E é isso aí. Acho que assim, sem o Flower não haveria o Journey. Exatamente. E no Flower você tem também, assim como no Journey, que tem o pulo. Tem um momento no Journey, por exemplo, que você tem que ficar atrás de uma pedra, que é um negócio, um vento, parece que te empurra pra trás. O Flower, ele tem também elementos de gameplay que agradam pessoas como eu, que não sou tão fã desses jogos experimentais. Por exemplo, no Flower tem que coletar as pétalas, tem que fazer um caminho, fazer a música, né? Tem uma música muito bonita e tal. E o tema é muito legal, né? Tipo a flor que tá naquela cidade cheia de prédios e ela gostaria de viver naquele lugar cheio de plantas e grama, né? Muito legal isso aí. Mas a minha pergunta para você tocou nesse tema aí do Journey e o Flower ter elementos de jogabilidade tradicionais. Por que isso é tão importante? Eu te digo porque eu tô perguntando isso. Porque o The Witness é um jogo que ele tenta buscar e se apropriar de muitos elementos de muitos gêneros diferentes, né, num único jogo. E acho que esse é o grande lance genial do game. Eu quero passar um tempo aqui falando The Witness com vocês. Mas, assim, por que a jogabilidade é tão importante pra gente considerar um game? Eu acho que porque tu tem que jogar, interagir com aquilo ali, né? Senão, como eu disse, é um filme interativo. Você sente a tua influência no Exatamente, que tá você sente que tu tá controlando tem um efeito naquele mundo virtual. Entendeu? Por exemplo, se tu pegar o próprio Heavy Rain Beyond, assim, tu tem até um elemento de gameplay, tem investigação, no caso do Heavy Rain, mas se pegar a parte de história, tu tá só decidindo um diálogo, ou decidindo uma ação, alguma isso coisa não muito... é game, isso não é jogo. Você não tá tomando decisões. É porque, tipo assim, você por exemplo... tá influenciando o que vai acontecer. Mas não é... Sei lá, não é o X-pula, entendeu? É o X pra tentar tirar o cara que tá te segurando. É o bolinha pra desviar de um Mas convencionou-se que isso representa um jogo. Eu acho que a gente tá partindo agora para um caminho em que a gente tem que perder essa convenção de que jogar significa apertar o botão X pra ele pular. É isso que eu ia entrar. Eu acho que é isso que eu ia Com a realidade virtual, inclusive, eu acho que a gente vai ter que se acostumar a isso. Eu acho que assim, hoje, como o Matheus falou, várias mídias já abordaram temas polêmicos, câncer, cegueira, deficiência física e tal. E os jogos hoje são essa mídia para falar disso. Então, cada vez mais a gente vai ver jogos assim, que não são esses tradicionais como eu particularmente gosto mais. Mas são jogos que trazem essa mensagem bacana, que vão trazer experimentos para tocar as pessoas de formas diferentes, que talvez um game AAA, um game de ação, um game shooter, não tocam dessa mesma forma, entendeu? Não fazem tu parar e pensar. Todos esses jogos que a gente está falando aqui são jogos que a gente termina de jogar, e fica, pô, olha o que aconteceu. Será que é isso mesmo? Será que é essa mensagem? A gente fica pensando, a gente discute depois. É muito difícil tu pegar e ficar discutindo depois um Metal Gear 5. Um Metal Gear 5, ou um Bloodborne, um FIFA, né? A gente até brinca, fala de jogada de FIFA, fala do time e tal, não sei o quê. Agora, não são jogos que tu pega e começa a questionar, sabe? É como tu termina de ler um livro, ou um filme muito bom, assim, tipo, sabe? Pô... Eu acho que a característica desses jogos experimentais que a gente está falando são isso, trazer essa dúvida de se a gente está falando de jogos, a gente está falando de experiências, e gerar essa conversa. Por exemplo, o que poderia entrar na categoria jogos experimentais seria um Rocket League, por exemplo, que é um jogo de futebol com carrinhos e numa arena, mas ele é experimental ou o quê, entende? Assim, então, por isso, para deixar claro aqui que a gente está querendo falar mais sobre jogos que geram uma dúvida, uma conversa mesmo, que fazem você pensar além. E não estou falando apenas de pensar além do enredo, mas é pensar, mas por que diabos, vida, né? Em tudo. Por exemplo, uma coisa que eu faço, e inclusive com a minha esposa, assim, a gente termina de ver um filme que impacta a gente
deixa o letreiro rolar todo e a gente fica nesse momento pra pensar realmente o que aconteceu, a mensagem, a história, e acaba o letreiro daí que a gente começa a conversar, porque a gente usa esse momento pra, porra, o que aconteceu, absorver sabe? o que acabou de Absorver. Eu uso esse momento pra ir ao banheiro. Pode ser também, Eu depende. tomo água. Não, ou, por exemplo, um episódio de um seriado muito bacana que tu fica, assim, em choque, sabe? Então, esses jogos fazem tudo isso, entendeu? Essa lista de jogos que a gente tá falando fazem tudo isso. A gente fica tocado, quer pensar, espera, acabou o jogo, deixa o letreiro passar pra ficar tipo, cara, o que aconteceu? Sabe? Eu acho a muito gente legal às vezes isso. procura os amigos que jogaram também. Por exemplo, eu terminei o Oxenfree recentemente, a primeira coisa que eu falei foi mandar mensagem no grupo do trabalho e falar assim, gente, joguem porque eu quero conversar sobre o jogo com vocês. Porque é um jogo que tem vários finais e é o que eu quero discutir. E ainda tem muitos jogos que, quando eles abordam temas mais tangíveis pra gente, o que eu faço bastante é terminei um jogo que, sei lá, que falou de coisas, teorias científicas malucas que eu nunca ouvi falar. Eu vou lá e pesquiso, começo a ler sobre, daqui a pouco eu tô mó cabeçudo sobre o tema, e aí eu quero conversar com as pessoas sobre a mesma coisa. Esses jogos trazem muito disso. Tipo, o Oxenfree, ele fala bastante de... Me lembrou muito da adolescência, porque ele é um grupo de adolescentes e se relacionando, e você meio que se identifica um pouco, não muito assim, porque é uma realidade de adolescentes norte-americanos, né? Mas... Você percebe toda a insegurança dos adolescentes, o amadurecimento, e quer muito conversar com os outros. Eu consegui jogar até o jogo ficar creepy, assustador. Tem aí isso era também. noite, aí eu falei, cara, eu preciso esperar de dia pra voltar a jogar. Tem o cara que joga Resident Evil e não tem jogo, medo. Imagina. Eu morro de medo. Eu morro de medo. Tem medo de jogos de terror. Eu tenho medo, gente. Eu jogo de dia, com janela aberta. Porque luz de noite, acesa. Luz acesa. Não, de dia não, mas... Cara, de noite não me pede pra jogar. Tipo, 1 da manhã com a casa toda silêncio, apagada, jamais. É engraçado você falar isso, porque o The Witness, né, que é a grande estrela aqui dos jogos experimentais, ele é um jogo assustador. Mas você não vai encontrar um jogo mais colorido, mais vivo. Mas é assustador por quê? Ele é assustador porque ele é silencioso, cara. Você é um personagem... O jogo, vamos lá, resumindo. The Witness, um jogo em primeira pessoa. Do Jonathan Blow, criador do Braid. Um cara que ele é uma das estrelas daquele filme que tem no Netflix, o Indie Game. O Braid a gente considera experimental também? Sim, com certeza. Ele experimentou completamente com... Limbo. Limbo, não sei. Né? O Limbo tem uma coisa estética. O Braid, ele isso, tem uma questão ali de lidar com o tempo. Ele quebra o sistema dos jogos de plataforma, fazendo você conseguir sobreviver aos seus próprios erros e aprender com eles, voltando no tempo. E tem uma questão lá de narrativa, de história, que é muito boa. O Jonathan Blow passou 7 anos fazendo The Witness, ele já tinha criado datas de lançamento diversas. A gente não acreditava que o jogo sairia esse mês. Eu duvidava, Duvidou até a última semana. Duvidei, porque a gente falou, quando o IGN começou, no ano passado, o The Witness era um dos jogos de 2015 e não aconteceu. Eu tô jogando agora, eu tô louco para terminar isso aqui, para voltar para casa, para continuar, porque eu não tô entendendo nada e é isso que é bom nele. Você começa o jogo numa ilha, você entra numa porta, você sai numa ilha, você está num lugar enorme, o lugar é totalmente colorido, psicodélico, vivo, cheio de coisas, e ninguém te explica nada o que você tem que fazer. Lost, cara. Só que tirando a cor. Só que não tem ninguém falando com você. Lá na frente, você vai começar a encontrar umas gravações que, teoricamente, te explicariam coisas, o porquê de você estar lá, o porquê de não ter ninguém na ilha, só que não dá para entender nada. Os caras estão falando divagações sobre a vida, são gravações deixadas lá por pessoas que viveram na ilha antes. E você não tem nada, você tem um botão que não é um botão de ação, você não pode mexer nos objetos. Então, assim, ele tenta ser uma coisa realista, você é um cara andando por uma ilha, você tem livre acesso a tudo, só que você não pode pegar nas coisas. Só que como é que você avança nessa ilha? Você encontra quebra-cabeças, puzzles. Que são basicamente, esse é o coração do jogo. Você tem que resolver, são puzzles de bolinhas coloridas que você precisa juntar, são bem, inicialmente você acha que eles são fáceis. Né? Parece muito aqueles exercícios de lógica. Exatamente. São exercícios de lógica que você tem que separar as bolinhas pretas das brancas, é um labirinto, são várias coisas que você tem que fazer. E é um jogo que ele é muito cruel.
Ele faz você se sentir o cara mais inteligente do mundo e 1 minuto depois você é o cara mais burro do mundo. Eu nunca tive tantas vezes a sensação de que eu dominei o jogo e, tipo, eu tô preso aqui encalhado. Se tu conversar com o Jonathan Blow, tem a mesma sensação. O Jonathan Blow ele é o cara mais especial da indústria de games independentes hoje, Eu já entrevistei ele, né? É exatamente assim. 1 minuto antes de falar com ele, eu era o cara mais inteligente do mundo. Ele acaba Conversei com você. ele, eu saí da entrevista o cara mais burro do mundo. Então, o cara, ele conseguiu... O que eu gosto do game? Ele misturou vários gêneros. Então, ele colocou a mecânica dos jogos em primeira pessoa. Você tá lá andando, cara. Você tem total liberdade. Você pode subir numa montanha muito alta e por mais que você queira se jogar lá de cima, você não pode. Mas você pode andar por todos os lugares, mas ele não cai no precipício, por exemplo. Inclusive, tem muita gente reclamando aí de enjoo por causa da movimentação, de tão dinâmica e perfeita. Você não tem referência, né? O seu personagem não tem pé. Você só sabe que ele existe, você vê a sua sombra nas coisas. Eu joguei um pouquinho aqui, a primeira coisa que eu falei assim, cadê meu pé? Você não tem mão e você não tem... Você acha que você vai tirar uma arma ali, você não vai fazer nada. Nos jogos de tiro em primeira pessoa... que eu gosto bastante, então posso ter propriedade para falar, a referência é a arma ali, né? Que fica sempre estática. Tu tem uma referência. Alguns jogos mostram o pé também, Destiny, por exemplo, tal. Tem outros FPS que não mostram. Mas tem a arma ali sempre. Aquilo ali é uma referência pra pessoa, que ele não te deixa enjoado. Quando pega, por exemplo, bota óculos de realidade virtual, tu não tem nada de referência. É por isso que as pessoas enjoam. A experiência é muito parecida com a de um óculos de realidade virtual. Você tá num ambiente totalmente aberto, você vai pra todos os lados, você vê tudo, só que é muito realista, apesar das cores exageradas, né? Tudo é muito colorido e tem muitos puzzles interessantes, tipo, o sol tá batendo numa placa. Você anda um pouquinho, você consegue ver uma mancha nessa placa. Aquela é a solução do puzzle. Então, tem muitas dicas no cenário. Então, é um jogo de observação, um jogo de inteligência, mas é um jogo de ação, é um jogo de puzzle e é tudo isso misturado. Eu gosto muito porque ele não te dá nada, não existe uma referência na tela, não tem uma marcação de ponto. Você não tem pontuação, você não tem com quem conversar, você não tem um inventário, mochila, itens, não precisa deles. O que me lembrou, assim, eu não joguei ainda, o que me lembrou muito é o Myst. A parte de solucionar puzzles, tal. Claro que o Myst tinha uma outra pegada, claro, mas a primeira coisa que me vem à mente quando tem puzzles assim é Myst. Pode ser, mas no Myst você sabia o que você estava fazendo, Exatamente. Você tinha um objetivo. O The Witness, ele não te entrega nada, mas você fica curioso. Então, eu gostei de como ele conseguiu até agora, eu joguei, sei lá, umas 10 horas, como ele conseguiu fazer eu ficar curioso por algo que eu nem sei porquê, nem sei o que é, né? Você fica instigado a decifrar os puzzles, mesmo que você não saiba por que você está fazendo aquilo. É quase como aquelas cenas que tem bastante animação, que vão colocando tipo um rastro de docinhos para pessoa seguindo, e aí você olha um docinho, olha outro doce. Exatamente. Olha um puzzle, olha outro puzzle, e você vai seguindo. Ele vai jogando um monte de doces muito fáceis de você comer, que são os puzzles que você, às vezes, tem uma sequência de 5, um atrás do outro. Você termina um, abre o outro, você fala, nossa, eu sou muito gênio, eu sou ótimo. Daí abre a porta, é um lugar totalmente novo, água colorida, umas árvores, maçãs. Daí você vai lá e tenta decifrar aquele puzzle para abrir aquele outro lugar, você não consegue. E o que é legal desse jogo? Você não consegue, o que você faz? Você vira as costas e sai andando pro outro lado, porque a ilha é enorme, você vai encontrar outros puzzles, mas você fica com aquilo na cabeça. Cara, eu não consegui resolver aquele puzzle. O que eu faço? Nossa, o GameFAQs vai bombar, cara. Não, já está bombando. Já tá, né? Mas eu acho engraçado, é um jogo que não te obriga a decifrar tudo. E você vai terminar o jogo deixando um monte de quebra-cabeças para trás que você nunca vai conseguir resolver. E não... Você pode jogar 50 horas do jogo, você vai adquirir uma experiência de vida jogando, mas o seu personagem vai continuar o mesmo. Você vai evoluir, você talvez tenha habilidades novas na sua cabeça para decifrar o puzzle. Mas se você não consegue decifrar aquele puzzle, dificilmente amanhã você vai conseguir, a não ser que, sei lá, você tenha uma luz, ou você apele. Uma epifania. Mas tem muitos puzzles que eu nunca vou conseguir decifrar, porque eles estão além da minha capacidade de decifrar puzzles geométricos, de pecinhas. E... eu não sei qual vai ser a minha opinião depois que eu terminar. Eu espero terminar o jogo para escrever esse review, mas eu já estou transformado. Ele já está me fazendo experimentar essa sensação, principalmente essa sensação de tipo, o que eu estou fazendo aqui nesse universo? Qual é a minha função aqui? Mas não sei, eu quero descobrir. E eu recomendo a todos vocês. Aliás, eu estou até me adiantando aqui. Né? Mas
que bom que esse jogo saiu, que bom que a gente tá tendo a chance de jogar e realmente ele entregou tudo que... O Jonathan Blow entregou tudo que prometeu. Demorou, mas... Demorou. It's happening. Na verdade, ele não prometeu muita coisa, né? Ele não conseguia nem explicar direito que diabo era o jogo dele, né? Ele nunca E a gente conseguiu. ainda não sabe. Assim, eu vi você jogando um pouco, né? Até levantar essa questão, porque tem um jogo que a gente pode falar também, que eu considero desse experimental, que é o Papers, Please, né? Que é muito legal. Não Por sei que o Papers, Please é experimental? Porque ele tem uma mecânica completamente inédita, né? Vamos lá, o que é o Papers, Please? Vamos lá, mas eu já entro no que é o Papers, Please. Só queria fazer uma questão pro Pablo antes. Pelo que eu vi você jogando, dos puzzles iniciais, ele me lembra muito uma ação dentro de uma tela sensível ao toque. Que você não usa tela sensível ao toque, tu usa o controle. Vocês acham que o Witness pode, no futuro, sair para dispositivos móveis com tela sensível ao toque? Ele vai sair para iOS, né? Legal. Logo mais, e depois para Xbox. Só que, novamente, não existe uma preocupação desse jogo de se prender à jogabilidade. Ele não importa se você vai fazer os puzzles com com a alavanca ou com o touchpad, não importa. Eu acho que o fato de isso não interessar nada, se o jogo é difícil, qualquer pessoa, você pega o controle e você vai longe no jogo. Porque você vai uma hora se deparar com um puzzle que você não vai conseguir responder, não vai conseguir decifrar, e você vai ter que andar para lá. Então, assim, não é... Eu tô muito curioso para saber o que vai acontecer, mas não é apenas chegar no final, é a experiência, é a viagem que conta, né? Então, tanto faz. Eu acho que jogando você percebe que não importa que ele não usa o touchpad, não importa que... Acho que quem tá jogando e quem se dispuser a jogar esse jogo e tiver coragem de encarar, não vai fazer muita diferença se você tá jogando com o direcional em cruz, ou com a alavanca, ou com o touchpad. Eu acho que é a coisa que menos passa pela cabeça. O que mais passa pela minha cabeça é por que eu tô jogando esse game. É um jogo que faz você questionar o fato de você estar jogando. Eu até perguntei isso porque... O Papers, Please. Papers, Please é um jogo muito legal. Esse é o primeiro para PC, tem para iPad, eu jogo no iPad. E ele é um jogo que você trabalha na imigração de um país bem... Como é que eu posso dizer? Bem... Do leste europeu, né? Do leste europeu, mas está em guerra, né? Ele está em guerra com outros países e tal. Então tem toda uma preocupação com a segurança do país para quem está entrando. Então tem um cara que trabalha nessa fronteira, então tu tem que pegar o passaporte e bater com vários documentos. Então tu olha para a pessoa, tem que bater a foto, o nome, tal. Então é uma análise que tu tem que fazer e bater com os registros ali se está tudo certo. O jogo é legal e eu acho que entra nesse experimental justamente por quê? Porque não tem, assim, um elemento de ação, sabe? Tem que pegar o passaporte, a pessoa joga ali, eu pego com o dedo aqui, arrasto o passaporte aqui, eu vou ver a foto, olho para tem a fotinha, a pessoa que tá me olhando, olha a foto do passaporte, bate, o nome é de mulher mesmo, bate, aí tem um outro documento que é o RG, vai mostrando. Enfim, e cada dia tem uma restrição, uma coisa para fazer diferente. Um dia tem que entrar com o passaporte, mais um visto de trabalho se a pessoa vai trabalhar, porque ela disse que vai trabalhar ou não. Então, enfim... E no iPad, eu levantei essa questão do iPad porque no iPad, acho que no PC não é assim, então me corrija se eu estiver errado. No PC você usa o mouse, obviamente, Sim. Então você vai puxando. No iPad você pode pegar vários papéis com os dedos, então tu pega os dedos, 3 dedos. Então tu pega o passaporte, não sei o que, tu pode olhar, então é mais rápido com o iPad. Porque tu tem que puxar o documento, bater com as regras do dia, às vezes porque tu tem que puxar o papel de regras do dia, pegar uma afirmação, tocar nela, tocar no nome errado, para dizer que o nome tá errado, e aí vai bater. Sem dúvida, jogar no PC é muito mais difícil mesmo. Fica muito papel acumulado, é chato mesmo. Mas você acha que a jogabilidade faz alguma diferença nesse jogo? Porque para mim o mais importante desse jogo ele foi feito por um cara só. É um cara que programou o jogo inteiro sozinho, com uma estética 8-bit, ok? Mas assim, é uma belíssima ideia que o cara teve, ele conseguiu realizar um game que você realmente se importa com o protagonista, você Verdade. É um cara que a sua família depende inteiramente de você, se você pega e faz cagadas no trabalho, sua família começa a ficar doente, passa fome, você vai preso. Porque tu não pode pagar comida, porque todo dia tu ganha um dinheiro, dependendo de quantas pessoas tu entrevista no dia. Se você deixar passar alguém que não podia estar lá, você perde dinheiro, desconta do seu salário até você ir preso. E aí você tem que decidir, o que eu vou cortar? Eu corto comida, corto calefação...
e corta a calefação de quem? Da minha sogra, do meu pai, da minha esposa, do meu filho. Gente, baixem esse jogo, é muito bom. Tem no Steam, bem baratinho. Muito bom. É bem legal, mas assim, ele é experimental pra mim, porque ele trata de uma temática que você não vê, e é um jogo totalmente... Ele não é nem estratégia, ele é um pouco de quebra-cabeça, um pouco de estratégia, percepção, mas é um jogo de vivência. É aqueles jogos assim, tipo, eu tô realmente no papel desse cara, e que decisões você vai tomar. Às vezes você tem que tomar uma decisão, por exemplo, uma mulher fala, eu preciso passar aqui na fronteira porque o meu marido tá lá, e eu preciso... Faz 5 anos que eu não vejo Faz 5 anos que eu não vejo meu marido, só que o documento dela é falso. Você tem que pensar, você deixa ela passar, você tem aquela coisa da moral, né? Você fala assim, deixa a mulher passar porque é a coisa certa para se fazer, ou barro ela porque é meu trabalho. Mas de repente tu deixa ela passar, ela é uma terrorista e explode a bomba assim que ela passou. Ou... Depois, se deixar ela passar, ela pode dar uma bonificação, outra entrada dela. Ó, você me deixou passar aquela vez, então tá aqui, ó, e dá um presentinho. É mais um daqueles jogos que falam da moralidade, né? Como devo agir diante de certas situações. Que é por isso, eu acho, que um game como Life Strange, no ano passado, funcionou tão bem. Porque, além da temática contemporânea, né? É um jogo que parece um seriado adolescente e tudo mais, com personagens que você pode ter visto na sua escola. Você também está tratando ali de questões difíceis, né? De como agir, né? Tem um momento no Life Strange, se você não jogou, aproveite que o jogo agora está com legendas em português. Tem um momento em que a sua melhor amiga está fumando maconha no quarto dela e o padrasto dela chega e pergunta de quem é essa maconha? Que absurdo! E você está escondida no armário, né? E você tem que pegar, e você tem 2 opções. Você sai do armário e fala, a droga é minha, e outra você fala, você não ajuda a sua amiga, né? E é uma questão assim, que lógico, no final das contas vai dar a mesma coisa, mas vai ajudar a sua amiga a ter mais ou menos confiança em você. E você pode voltar no tempo e tomar decisão. Você pode voltar no tempo e tomar a decisão de novo, mas assim, quem nunca, né? Quem nunca passou por questões parecidas? Eu acho e tem várias outras questões dessas que, no fim das contas, como você falou, você só vai acabar tendo a opção de 2 finais. Mas, não importa, o jogo faz você pensar em o que você faria na sua vida real. Que é por isso que os jogos da Telltale funcionaram tão bem. Walking Dead, a gente se identificou tanto com a Clementine e o Lee, porque as questões que eles tinham que tomar ali são coisas que você pensa, e se eu tivesse ali numa situação de apocalipse zumbi, eu mataria a pessoa, deixaria ela embora, o que eu faria? Né? Então, eu gosto de jogos que estão obrigando a gente a se questionar o que você faria se estivesse naquela situação. E a grande parte dos jogos AAA tradicionais, você nem para pensar, porque você incorpora tanto o Geralt, o protagonista ali, e que você não se identifica com ele. Então, quando eu tô jogando The Witcher, eu não sou aquele cara lá, de cabelo branco. Eu tô controlando aquele cara. Mas certos jogos, o The Witcher sou eu, cara. Porque o protagonista não tem nome, então sou eu perdido. Inclusive, a sombra dele, quando ele se apoia, parece muito com a minha sombra. Meu cabelo e tal. Então, eu gosto dessa opção que os jogos novos estão colocando da gente pensar a respeito do que a gente faria. O Papers, Please tem essa mesma pegada. Eu jogo, inclusive eu jogo muito quando eu vou viajar de avião, né? E eu fico pensando assim, cara, eu deixo essa pessoa passar, sabe? Eu faço um favor pra ela. Conflitos. Por exemplo, tem um cara, toda vez, né, pelo menos quando eu jogo, toda vez tem um cara que ele diz assim, ele fala tudo errado, ele sempre tem os documentos errados ou falsos, ele, mas me ajuda, cara, eu quero entrar, né? Cracóvia, não lembro qual é o nome do país, é o melhor país do mundo, ele quer entrar. Eu sempre penso, cara, será que eu deixo ele entrar? Esse velhinho, ele faz o passaporte com a mão. Com a mão, ele escreve com a mão e passa, deixa ele entrar, por favor. E eu fico pensando, por que eu não deixo ele entrar? Que mal ele vai fazer? Mas será que se um dia eu deixar ele entrar, ele é um terrorista e vai explodir, matar todo mundo? Ele é bonzinho, coitado. Um bom ponto esse que você levantou, Pablo, que você incorpora mais o personagem nesses jogos experimentais, porque, parando pra pensar agora, nos jogos mais tradicionais, você se vê ali um pouco no protagonista, mas o protagonista é ele. É a Lara Croft, é o Geralt, seja quem for. É o Solid Snake. Não deixa de ser, como o Petro disse, uma narrativa, um filme interativo. A única diferença, a interatividade nesses jogos tradicionais é que você faz muitas coisas. Mas ainda é uma história ao qual você está assistindo. E é um personagem que talvez você se identifique. Mas é um jogo. É um jogo. Mas tem gameplay. Talvez você se identifique com o personagem, mas aí você não sente que é você. Não, é verdade, nesse ponto eu concordo. Realmente. Sentir que você tá jogando com alguém. Isso. Você tá vendo a história pelos olhos de alguém. E você tá só ajudando ela. Alguns desses jogos, é você mesmo. O Journey, por exemplo, tudo bem, você não é um cara lá com a capa e a máscara tem uma andando. identidade. E assim, aquele cara sou eu.
como diria o Roberto Carlos, no Journey, assim, aquele cara não tem nome, ele tá vagando sem rumo, mas aquela solidão toda, sou eu que tô vivendo, não é o Snake. E muitas vezes a gente joga videogame sozinho, né? A gente tá solitário ali, né? Acho que na maioria das vezes, né? Eu tô sempre online, cara. Tô sempre entre amigos, a gente tá sempre fazendo... Sempre no multiplayer do Call of Duty, sempre no Rainbow Six Siege, eu conheci um grupinho, a gente joga de vez em quando. Tô sempre online com amigos, sempre bem acompanhado, cara. Posso não estar com alguém do meu lado, mas... Mas acho que esse assunto para um outro IGN Hype, né? Jogamos sozinhos, jogamos em conjunto. Os games me tornaram... mais sociável. Ou sociável, né? Mas é isso aí, esse assunto rendeu. E se você concorda, discorda, se você acha que a gente deixou de falar de algum game aí muito importante, comente, deixe seu recadinho. Só não briga com a gente. Não briga com a gente. Nem comigo eu falei, né, aquelas coisas. E vamos lá, a gente tem mensagem dos leitores, né? Cartinhas, é isso aí, gente. A gente ainda recebe carta? Carta de papel a gente não recebeu nenhuma. Mas pode mandar. Por favor. Você pode escrever para higienebrasil@higiene.com. Cada hora a gente apresenta um e-mail aqui novo, né? Que beleza. Mas é a tecnologia. Você pode escrever falando o quanto você gosta, o quanto você desgosta. A caixa postal, tinha a Xuxa que tinha caixa postal. É engraçado. Na rua Saturnino de Brito, 74. Nossa. Caixa postal. Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Não, eles continua esse endereço, a Globo continua. Continua. Nós temos mensagens dos leitores que escreveram pra gente e a gente separou as duas que falam melhor da gente, certo? Porque a gente gosta de elogio aqui. Claro. A gente anda muito carente, né? O Jonathan Felipe escreveu pra gente: curto o podcast IGN Hype e gostaria de pedir um podcast sobre a Valve, a produtora de jogos brilhantes como Half-Life, Portal, Left 4 Dead, entre outros. Portal é um jogo experimental? Sim. Aliás, durante a minha jogada com The Witness, eu me senti muito jogando um Portal... Só que sem a GLaDOS. Só que sem alguém falando, a GLaDOS me enchendo o saco. Mas Portal, os puzzles eram muito parecidos. Portal 2, cara, achei sensacional. Se você gostou de Portal, jogue The Witness. Vou jogar. Bom, o Jonathan falou, acho que seria um podcast muito interessante, seria um que eu com certeza iria acompanhar. Não, Jonathan, você tem que acompanhar todos. Obrigado por trazer esse entretenimento. Parabéns pelo site. De nada, cara. Continue com a gente Muito bom. Agradece. Continue mandando cartinhas também. Muito obrigado. O Daniel Henrique escreveu... Foi muito generoso aí com as palavras. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer e muito pela qualidade do trabalho rico em informação e apoio que vocês têm feito neste país em respeito aos games, cultura pop e outras coisas que estão ligadas. Compromisso com a notícia. Isso aí. Fazendo o Brasil jogar mais. Dá pra sentir o amor, a paixão de vocês nisso. Chega a dar aquela vontade de trabalhar com vocês, de estar aí ajudando a realizar tudo isso de alguma forma. Obrigado, Daniel. Emprego, foi isso? Mais ou menos. Né? E ele continua. O IGN Hype Podcast é divertido e rico, entende? Ele citou o Pelé aqui. É um quadro ótimo, eu não perco nenhum. E o IGN Hype tem muito potencial, estou ansioso para ver os próximos capítulos. Um grande abraço e Don't Believe the Hype. E ele fez um símbolozinho de pra cima. Tipo... Obrigado, Daniel Henrique. Se você quer ter o seu e-mail lido aqui, comentado pela gente, interpretado, escreva para higiene.com, escreva no assunto IGN Hype pra gente não IGN Hype, amo vocês. Isso aí. Manda coisas legais, assim, eu fico Manda muito... desenhos. Eu sou muito Desenho sensível, à mão, assim, eu sou muito tipo sensível, gente. Você é sensível? Eu sou, tipo, ficar assim, a gente, né, faz tanta paixão que a gente faz aqui, aí... Manda desenho, desenha a gente. Não, eu prefiro que mande comida, gente. Se puder mandar chocolate, cesta de frutas, né? Mas eu prefiro que continue escutando a gente. Claro. Antes de tudo. Escutando, assistindo. Lendo. Uma dica que eu posso dar para escutar o podcast é assim... Começa ouvindo pro trabalho, no metrô, vai escutando, né? Baixa ali, você segue no iTunes, tem Deezer e tal. E aí, se chegou no trabalho, você precisa dar uma parinha, para um pouquinho, ouve na hora do almoço de novo um pouquinho, né? Continua ali. E na volta do trabalho também é sempre bom, porque daí você fica bem informado. A gente, né, fala coisas legais e tal. É uma dica. É a dica minha dica da Sua semana. dica da semana é essa. A dica da semana é essa. Quando eu ouvir o podcast. Eu ouço vários podcasts assim, tem até amigos que têm podcasts legais, eu faço isso. Eu vou ouvindo, aí para no metrô, chego no trabalho, aí eu vou um pouquinho, né? Quando dá, e na volta pro trabalho termino de ouvir. Muito bem. Volta pra casa, desculpa. Matheus Deluca, sua dica da semana. A minha dica da semana vai ser o Oxenfree, que é o jogo mais recente que eu joguei. E tem no Xbox, tem no Steam. Tem no Xbox, tem no PC. Joguem, é uma loucura cheia de... Pensa assim, se adolescentes estivessem interpretando os personagens de Poltergeist. É mais ou menos isso. Por isso que eu jogo de dia. Oi? Por isso que eu vou jogar de dia. Joga de dia, o Petrol tem medo. Tem. Mas não é tão assustador, não. Não é, mas quando chegou uma parte ali que eu falei, cara, eu vou... E compartilhem seus finais, tem vários finais.
E a minha dica é, como não poderia deixar de ser, The Witness, né? A gente está falando do IGN Hype sobre um dos jogos mais hypados dos últimos anos, que é o The Witness do Jonathan Blow. Tem para PlayStation 4, tem para PC, logo mais vai sair para dispositivos móveis e Xbox. Ai, que eu vou jogar. Se você tiver paciência, se você tiver curiosidade, se você quiser encarar um desafio que vai te deixar meio que pensando, se você quer se sentir muito inteligente, mas você também vai se sentir meio burro, é um conjunto ali de emoções Não e vai fatores. te deixar furioso jogar o controle na parede? Vai. Você vai ficar muito puto e você vai falar, não é possível, mas daí você vai conseguir realizar uma coisa e vai falar, eu sou ótimo, cara, eu sou um gênio. Então, são muitas sensações, muitas emoções em uma única experiência que vai durar bastante. O preço tá bom, né? Não é um preço de AAA. Não. O preço original é $40 do Witness. Então, se você acreditou aqui na nossa hype, jogue The Witness e você não vai se arrepender. Papers, Please também. Entre outros. Entre outros. E chegamos ao final do nosso IGN Hype, número 7, jogos experimentais. Esperamos que tenham gostado. Vocês querem se despedir? Mandar um recado? Eu queria mandar um abraço para todo mundo, agradecer e continue me convidando aqui para participar, né? Eu sei que... A casa é sua, você sabe, né? Eu sei, a casa, mas enfim, né? Eu sei como são essas votações, esses paredões e tal, mas enfim, gente, eu quero permanecer na casa, tá? Beleza? Eu posso cozinhar, fazer um almoço, né? Todo mundo com fome. Por favor. Obrigado. Qual o telefone para votar em você? 0500, porque é pago. Né? 0500 123 6969. Tá certo. Ótimo. Mateus, seu recado, Apenas seu mandar abraço. um beijo para todo mundo, abraço e continue assistindo, ouvindo e lendo a gente, que nós fazemos tudo aqui com muito carinho. Isso aí, mandem suas sugestões de temas e opiniões para higienebrasil@higiene.com. Semana que vem estamos de volta com mais uma discussão no IGN Hype e don't believe